ela estava queimando, ela estava em chama, mas aquela taça não se consumia. Aquela taça ela não pegava fogo, porque era o fogo do Espírito Santo de Deus. Era o próprio Senhor que estava se fazendo presente. Era o próprio Senhor que estava se apresentando a Moisés. O próprio Senhor desceu do céu, como a palavra de Deus nos diz, que ele desceu do céu, se fez ali naquela taça como um fogo, que representa, aquela taça representa ele e você. Taça é uma planta que é muito difícil ela dar em deserto. É muito difícil uma taça ela dar em deserto, porém ela teve que nascer no deserto, para que o Todo-Poderoso viesse se apresentar. Eu quero dizer para você que no meio ao qual você está vivendo deserto, possa ser difícil que você veja Deus falar com você, mas eu quero dizer para você que Deus ele faz situação para se apresentar na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite de hoje que o Senhor ele se levantou. Quando Deus se levanta, não tem mais a verdade. Quando Deus se levanta, eu quero dizer para você, nesta noite o Senhor ele está se levantando ao seu favor. Nesta noite o Todo-Poderoso ele se levanta para advogar a sua causa. Ele vai se levantar aqui, guarda isso no seu coração, guarda isso em sua mente. O Senhor ele vai se levantar sobre a sua vida. Não vai continuar assim, você não vai ficar na mesmice. O Senhor ele está se levantando, o Senhor ele vai descer do céu e vai se apresentar na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que ele olha para trás e vê aquela taça. Uma taça tem espinhos, aquela taça era uma taça que tinha espinhos. E aquela taça pegava fogo, mas não se consumia aquela taça. E ele olha para trás e quando ele vai se chegando perto daquela taça, uma voz do Todo-Poderoso brada de dentro daquela taça, brada daquele fogo, e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque a terra em que tu estás, Moisés, é terra santa, Moisés. A terra como você está é terra santa, Moisés. É uma terra santa. Eu quero dizer para você, ao entrar à casa do Senhor, tire a sandália dos seus pés. Porque esse lugar é uma terra santa. Que tipo de sandália você está falando, Gabriel? A sandália do furtivo, a sandália da fofoca, a sandália da conversa quando a pregação está sendo pregada. Tire a sandália dos seus pés. O Senhor, nesta noite, eu estava hoje pela manhã, pensando, imaginando que ia pregar. De repente, quando eu vi um homem sentado em uma cadeira, e eu via esse homem se levantando, esse homem se levantava. E Deus ele falava para mim: Gabriel, eu estou me levantando. E quando eu fico de pé, Gabriel, eu resolvo a situação. Quando eu fico de pé, quando eu me levanto, eu mudo a história. Quando eu fico de pé, as coisas mudam. Quando o Senhor ele vai na frente, a situação muda. É por isso que Isaías, ele falou lá no livro de Isaías 45, versículo 2, o próprio Senhor falou da boca de Isaías, dizendo ao povo de Israel: eu irei adiante de ti, e te estarei um caminho tortuoso, te darei porta de bronze, despedaçarei os terrores de ferro, porque ele vai mostrar a glória dele aqui nessa noite. O Senhor está descendo no seu trono, o Senhor está se levantando aqui nessa noite para resolver o problema. O diabo ele não vai escravizar a sua família, não. O diabo não vai escravizar seu filho no mundo da droga, não vai dizer não. O diabo não vai escravizar seu marido no mundo do álcool, da pinga, da cachaça, de jeito nenhum. Porque o Senhor ele está se levantando aqui nessa noite. O Senhor ele está resolvendo causa de muita gente aqui nessa noite. O Senhor se levantando, é real a sua presença. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele está se levantando, você pode sentir, você pode ver que o Senhor está se levantando, Ele vai resolver essa situação, Ele vai resolver esse problema, essa causa,
insolúvel, pode ser impossível para você. Era impossível para aquele povo sair da escravidão. Para aquele povo era impossível, eles não estavam mais acreditando que iria ser liberto, que iria sair do Egito. 430 anos do Egito, escravizado pelo faraó. A sua esperança havia acabado. Pensa, 400 anos. Morre pai, morre avô, nasce filho, nasce neto, e o povo sendo escravizado. E o povo da mesmice, e o povo sendo escravizado. Os mesmos pepino e cebola, 400 anos, imagine comigo. Povo escravizado pelo povo de Faraó, pelo povo egípcio. Agora o Senhor ele se apresenta a Moisés e diz: Moisés, vá lá, Faraó, volta ao Egito e diz: peça para Faraó deixar que o meu povo vá. Diga para Faraó deixar que o meu povo vá. Diga para Moisés deixar. Diga para Faraó deixar o meu povo. Libertar o meu povo. Mas Moisés, por um momento, ele temeu. Moisés, ele temeu. Ele temeu, ele teve medo. E em um momento ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem pesado em língua. Eu não sei falar. Mas eis a resposta do Todo-Poderoso. O Senhor mais uma vez, ele fala a Moisés: Moisés, ei Moisés, Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Moisés, quem foi que fez os lábios do homem, Moisés? Moisés, quem fez a língua do homem, Moisés? Quem foi, igreja? Quem foi que fez a boca do homem? O mesmo que Jeremias falou: esse não sei falar porque eu sou uma criança. Aí o Senhor ele diz para mim, ele diz para você: não diga porque eu sou uma criança. E o Senhor ele ainda diz mais para mim e para você: aonde quer que eu te enviar, tu vai ir. E tudo quanto eu te mandar você falar, você vai enviar. Porque as palavras eu coloco na boca do outro. Porque as palavras do Senhor é que dá a palavra para o outro. Você pode se achar incapaz para falar alto para o Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite que veio aqui no carro do Senhor, que Ele coloca a palavra na sua boca. Ele é o dono da sabedoria. O Senhor é o dono da sabedoria, e a sabedoria Ele coloca na sua boca. Ele está dando sabedoria para a crente aqui nessa noite. O Senhor ele está te dando sabedoria para pregar. O Senhor está te dando sabedoria para falar do amor dele. O Senhor está te dando sabedoria para entrar e sair no meio desse povo ímpio. Para entrar e sair no meio do povo egípcio. E o Senhor mais uma vez fala a Moisés: Moisés diz que não sabe falar. E o Senhor dá sinais a Moisés. O Senhor ele dá sinais a Moisés. Moisés estava com a vara na mão, um cajado na mão, a qual ele usava para agitar aquele rebanho, para agitar aquelas ovelhas. E o Senhor ele fala: pega esse cajado na mão. Aquele cajado se transforma em uma serpente. E o Senhor fala: este será o sinal que você vai mostrar para aquele povo. Este será o sinal a qual você vai entrar na terra do Egito, a qual ele, mais 40 anos ele ficou lá com o seu sogro Jetro. Mais 40 anos ele ficou lá. Aí ele volta para o Egito. Moisés, quando você chegar lá, diz que o eu sou, diz. O eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ele quis dizer: o Deus autoexistente, ou seja, o Deus de toda a eternidade é Deus. O Deus do eu sou o que sou significa um Deus autoexistente, um Deus que vem de geração em geração, um Deus que sempre existiu. Diga isso, Moisés. Diga que eu sou o que enviou. E a palavra de Deus diz que ele vai, ele volta para mim. E ele chega a Faraó e fala para Faraó: Faraó, deixa que o meu povo vá. Aleluia! Deixa que o meu povo vá.
E a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse que o povo ia no primeiro instante. As coisas não é fácil. As coisas não é fácil. Às vezes nós pensamos que é fácil conseguir algo do Senhor. Às vezes o Senhor mandou você ir. Às vezes o Senhor pediu para que nós fôssemos a algum lugar fazer a vontade do Pai. Mas chega lá, tem obstáculos, e você olha para trás e diz: Senhor, o Senhor mandou eu vir aqui, o Senhor mandou eu falar algo, o Senhor mandou eu fazer a sua vontade. Ei, eu quero dizer para você que dificuldade ela tem. Provações vêm sim. Provações vêm sim para todos. Todos são sujeitos a passar por provações. Todos nós vamos passar por provações. E não pense você que na caminhada é só flores. Porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, versos de número 13 e 14, nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Porta estreita é a porta do céu. E para entrar nessa porta é necessário, é imprimido. Porta estreita é uma porta estreita. E se você quer passar por essa porta, se prepare, porque vão se levantar. O diabo vai se levantar contra a sua vida. As provações vão se levantar contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você que maior é o Senhor que te prometeu. Maior é o Senhor que disse para você que está de pé. Maior é o Senhor que disse para você que está contigo. E não vai te abandonar. Maior é Ele. E a palavra de Deus diz que Ele se recusa. Ele se recusa a deixar o povo ir. A qual o Senhor ele fala: pois eu mostrarei agora a minha força. Mais uma vez. Mostrarei sinais, pois é, que eu sou o que fala. Que eu sou o verdadeiro Deus que fala. Que esse Deus que existe no Egito não é Deus coisa nenhuma. Eu vou mostrar meus 10 sinais, pois é, 10 sinais mostrarei para esse povo. Primeiro sinal esse que Deus mostrou para aquele povo no Egito: as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. A água do rio Nilo se transformou em sangue. Um dos sinais que Deus mostrou para o povo no Egito. As águas do rio Nilo representavam para o povo egípcio um Deus. Eles adoravam aquela água. Aquela água do rio Nilo, para eles era um Deus. Um Deus dos egípcios personificava aquele rio Nilo como um Deus aleluia, um Deus rápido, um Deus interventor que os livrava das inundações. E agora o Senhor fez que aquele rio que representava Deus para o povo do Egito se transformasse em sangue. A água ficou vermelha e a palavra de Deus nos diz que aquela água cheirava mal. A água cheirava mal, cheirava mal. O Deus a qual eles adoraram cheirava mal. O Senhor queria mostrar para o povo do Egito que Ele era o verdadeiro Deus. E não existe outro Deus fora dele. Outro sinal que Deus mostrou acerca da praga que Deus enviou aquele povo egípcio: a invasão de rãs. Aquela rã começou a invadir o palácio. Aquela rã começou a invadir o povo do Egito. Começou a invadir aquele palácio. Era outro Deus na qual eles adoravam. Eles adoravam a Rã porque era um Deus para eles. A deusa da fertilidade, a qual se chamava Requeque. Deusa da fertilidade, a qual qualquer mulher que quisesse ser fértil adorava, invocava aquela Rã. Invocava aquele Deus para que ela pudesse ter filhos. E agora a palavra de Deus nos diz que Deus mais uma vez resolve zombar daquele povo. Resolve zombar do povo, resolve zombar de Satanás mais uma vez. Porque Ele é o único Deus. Aquela Rã começou a invadir várias rãs. Começou a invadir o palácio, começou a invadir a terra do Egito. E aquele povo ficou importunado, não acreditava. Eles começaram a querer tirar, mas não pôde, porque era muita. Deus zombou mais uma vez aquele povo, dizendo que Ele era o verdadeiro Deus. A terceira praga que Deus enviou àquele povo do Egito foi a invasão de piolhos. Piolhos começou a invadir aquele lugar. A palavra de Deus nos diz que o povo da terra do Egito estava empesteado
piolhos. A palavra de Deus nos diz que o pó da terra era recheado de piolhos. E a palavra de Deus também nos diz que eles adoravam o pó da terra. Para ele, o pó da terra do Egito era um pó sagrado. Era um pó a qual eles usavam para curar. Era um pó a qual eles usavam para curar pessoas que estivessem doentes. O nome desse Deus se chamava Jefe. O nome desse Deus se chamava Jefe, o Deus da terra. E agora aquela terra estava podre, cheia de piolhos. Aquela terra começou a ficar podre. E a palavra de Deus nos diz que os sacerdotes lá do povo do Egito, quando entrassem no templo, eles entravam com uma veste de linho branca pura. Raspava a sua cabeça e entrava. Outra, sua veste tinha que estar limpa. Aleluia! O santuário a qual eles iam fazer os rituais deles tinha que estar limpo. Eles verificavam tudo minuciosamente, olhavam para ver se tinha alguma sujeira. E a palavra de Deus nos diz que eles não puderam fazer os rituais deles porque a terra estava contaminada de piolhos. A terra estava podre. A terra do Egito ficou podre, cheia de piolhos. Eles não podiam adorar. Eles não podiam fazer rituais. Mais uma vez Deus mostrou que ele era Deus. E toda a terra era uma outra Deus. Quarta praga a qual o Senhor enviou para aquele povo. A invasão das moscas. Mosca começou a invadir. Começou a invadir aquele lugar. E eles adoravam a mosca também. A mosca para eles era Deus. Chamado Belzebu, a mosca, Deus Belzebu, era um Deus que tinha o poder para eles, era um Deus que tinha poder para afugentar ou expulsar aquelas moscas. E na medida que aquelas moscas invadiram a terra do Egito, eles começaram a clamar esse tal de Deus Belzebu, que não pôde fazer nada por eles. Nada puderam fazer por eles. Quinta praga que enviaram foi a praga peste dos animais. Os animais começaram a ficar feridos, a ficar doentes. E a peste dos animais, eles adoravam um Deus chamado, um boi que se chamava Apis, boi sagrado. Era um boi para ele, era sagrado. Aleluia. E Amon era um Deus para eles que protegia o rebanho do Egito. Era um Deus que protegia o rebanho do Egito, do povo do Egito. Protegia o rebanho do povo egípcio. Mais uma vez Deus mostrou para aquele povo que ele é Deus. E que quando ele resolve entrar, ele age. E quando ele resolve agir, ele opera. E quando ele começa a operar, ele lá que possa impedir o operar do Senhor. Olha somente os pragas, porque Deus não nos permite falar. Mas foi as pragas, a sexta praga, úlcera. A sétima praga, chuva de pedras ou saraiva. A nona praga, treva. A décima praga foi a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos morreram. Em Faraó, o povo de Faraó, o povo do Egito, todos morreram. Agora pense comigo, todas essas pragas que o Senhor levou sobre o Egito, o povo hebreu vivia no Egito, mas nenhuma dessas pragas pôde ferir o povo do Egito. O que você quer dizer com isso? Você vive no deserto, você vive no meio de pessoas que estão no Egito, mas eu quero dizer para você que quando o Senhor se levantar para te livrar, que não está maldição sobre essas inimigos, que não está maldição sobre o diabo, eu quero dizer para você que nenhuma ferramenta preparada pelo diabo pode separar de você. O Senhor é Ele quem te guarda, o Senhor é Ele quem te livra, o Senhor é Ele quem te protege dos laços políticos. A palavra de Deus nos diz que depois da décima praga, a morte dos primogênitos, Faraó deixa que o povo vá. O povo foi, começou a caminhar. Agora pense comigo, para onde foi que o Senhor guiou aquele povo? Guiou para um lugar onde tinha um grande mar. Agora pense comigo, mar na frente, Deus endureceu o coração de Faraó mais uma vez, e Faraó foi de encontro àquele povo, rochas de um lado, montanhas de outro, mar na frente e Faraó atrás. Quem ficava só? Há momentos na nossa vida que nós achamos que não vai ter escape. Há momentos na nossa vida que nós achamos que não tem escape. Que não haverá escape para a nossa vida. Senhor, como eu escapo disso, eu quero dizer para você nesta noite o que você tem na sua mão. O que você tem
aqui na sua mão. Foi o que Deus disse para Moisés. Moisés, fica na tua mão, Moisés. Você clama para mim, Moisés. Usa a autoridade que eu te dei, Moisés. Moisés, usa o que eu te dei, Moisés. Eu te dei autoridade. Eu te dei poder, Moisés. Eu te dei autoridade. Toca nessa tábua. A palavra de Deus diz que quando ele toca com aquele cajado na tábua, a palavra de Deus nos diz que Deus põe uma coluna de fogo que fica no meio do povo perdido. Aquele povo não pode passar para pegar o povo, entendeu? A coluna de fogo ficou na frente. Aleluia! Ei, você não está desprotegido. Há uma coluna de fogo que está ao seu redor. Há uma coluna de fogo que está ao seu redor, que está na sua frente. E nenhum mal te sucederá. Nenhum mal chegará à sua tenda, porque essa coluna de fogo ela te protege. Na frente o mar está. Mas eu quero dizer para você que a autoridade a qual o Senhor ele tem te dado, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Mas uma coisa, aquele povo, aquele mar é tão grande que aquele povo 3 dias para atravessar aquele mar. Mas 3 dias para atravessar aquele mar. E a palavra de Deus nos diz que quando aquele povo termina de atravessar aquele grande mar, o Senhor tira aquela coluna da frente, aquela coluna de fogo. Aquele povo começa a entrar naquele mar. Quando é o povo de Faraó, o exército de Faraó, carruagens, cavalos de Faraó, estão no meio daquele grande mar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor ele fala, Moisés, toque de novo na tábua. Toque com o seu cajado de novo na tábua. A palavra de Deus nos diz que quando ele toca com aquele cajado na água, a palavra de Deus nos diz que aquele mar fecha. E a palavra de Deus nos diz que todo o povo do Egito, toda a carruagem do Egito, todos os povos que estavam perseguindo o Egito, que estavam perseguindo o povo hebreu, foram mortos, foram destruídos, porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma acusação há contra os escolhidos dele. E a palavra de Deus nos diz que quem está tocando no filho seu está tocando na menina dos olhos dele. E a palavra de Deus nos diz que ai daquele que toca no peito do Senhor, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor, quando o Senhor se levanta, ele resolve. Quando o Senhor se levanta, ele resolve. E o Senhor nessa noite ele se levanta ao seu favor. E ele diz que as águas elas não vão sufocar. Ele diz para você que você vai sair da escravidão. Você pode estar pensando em estar acorrentado ou até mesmo preso por Satanás. Mas o Senhor ele diz que ele te livra. O Senhor ele vai à frente, quebra os grilhões, quebra as correntes de ferro. Ele vai despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele vai destruindo tudo, ele vai abrir o caminho. Eu quero dizer para você que o meio desse deserto tem maná. No meio do deserto tem maná do céu, para qual o Senhor, se você estiver com fome, o Senhor ele tem maná para você. No deserto há frio. Durante a noite no deserto era frio a mais de 0 graus. Era frio e a palavra de Deus nos diz que havia uma coluna de fogo que aquecia aquele fogo. A palavra de Deus nos diz que durante a noite o calor era insuportável no deserto. Mas a palavra de Deus nos diz que tinha uma nuvem perto dele, que soltava uma brisa suave.